Bom dia a todos. É com imensa satisfação que nós nos reunimos agora, né, de forma eletrônica, para falar sobre a nossa querida doutrina. Satisfação dupla hoje. Falar sobre a doutrina e falar para casa, messe de amor, na qual nós temos assim um sentimento muito gratificante, né? Uma história longa de convívio com os seus diretores, frequentando as suas instalações. Falar sobre a doutrina espírita nos traz alegria, porque ela, se de um lado pede para nós disciplina, estudo, compenetração e principalmente exemplificação através das nossas atitudes diárias, né? Ela nos dá de retorno o conhecimento de uma verdade coerente, né? De uma verdade que nós aceitamos através de um raciocínio lógico dos seus princípios, né? Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, né? É a volta do espírito através da reencarnação. São princípios da doutrina que nós assimilamos e estudando, entendendo, né, a sua veracidade, a sua aplicação. Das 5 obras básicas, a que trata do aspecto, não é bem religioso, porque a definição de religião se encaixa mais ou menos dentro da doutrina. A religião subentende dogma, hierarquia, paramento, culto à imagem, não se enquadra. A obra que fala sobre a moralidade na doutrina espírita, da presença de Jesus nos ensinamentos da doutrina, é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Das obras básicas, é o mais lido, é o mais vendido. O cerne da doutrina, Livro dos Espíritos. Dele derivaram as outras 4, né? O Evangelho, aspecto moral, né? O Livro dos Espíritos, que nos ensina a conviver com a mediunidade inerente a todos nós, né? Inerente a todos nós. Então, você tem mediunidade, estuda, faz um grupo de estudo sobre o Livro dos Médiuns, né? E vai aprender que isso é uma coisa natural, que a gente pode desenvolver mais ou conviver com ela. O aspecto científico da doutrina. Por isso que chama doutrina, né? Que é um grupo de sabedoria filosófica, científica e moralista ou religiosa. Por isso que é doutrina. Então, quer estudar o aspecto científico da doutrina, nós temos, por exemplo, a Gênese. Quer estudar filosofia espírita, o céu e o inferno. Então, essas 5 obras básicas, mais as boas obras complementares, pede de nós o estudo, a leitura, a concentração, mas o retorno desses ensinamentos vale a pena para a gente se tornar uma pessoa útil, caridosa. Pois bem, vamos comentar sobre um dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Dos 28 capítulos, cada um tem uma característica interessante que eu já tive a oportunidade de comentar com vocês. O capítulo 5, o mais bonito, o mais extenso, bem-aventurados os aflitos. Quem não tiver aflição não lê esse capítulo. É fabuloso. O capítulo 6 é o menorzinho, 3 páginas, que dá 3 horas de palestra, dado a densidade do seu conteúdo, extraordinário, Cristo Consolador. Para nós, espíritas, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E o capítulo de hoje, o capítulo 16, que tem como característica ser, dos capítulos do Evangelho, o que traz o maior número de parábolas a esse respeito. São 6 parábolas a respeito desse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, na língua hebraica era a língua que Jesus falava na sua época, né? Mamon significa dinheiro. Então não se pode servir a Deus e o dinheiro, né? Outra coisa interessante é a atualidade
dos ensinos do Evangelho, serve para hoje. Está aqui há 2020 anos à nossa disposição esse ensinamento, que você não serve, ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. Até hoje nós ainda encontramos essa mistura de religião e dinheiro. Infelizmente. No entanto, o ensinamento está aqui. A gente tem vários exemplos, principalmente com relação à mediunidade, né, que deve ser gratuita. Cobram para fazer consulta, né, sobre sorte, sobre casamento, sobre esse tipo de coisa, usando uma mediunidade que não permanece por muito tempo para a pessoa. Então, na pessoa, né, se você começa a fazer mau uso da mediunidade, cobrando, mediunidade, ela logo desaparece e passa daí a persistir um engodo. Talvez essa característica de 6 parábolas sobre esse assunto seja em função de nós, vamos chamar assim, do poder que o dinheiro tem na sociedade atual. Tempo é dinheiro, né? Não vamos perder tempo, estou perdendo dinheiro. O envolvimento, na grande maioria das vezes do tempo nosso, a busca do dinheiro, de coisas materiais. Não estamos fazendo apologia à miséria. Não vou trabalhar, vou ficar, né, apenas meditando, nada disso. Nas leis divinas existe a lei do progresso, que nos ensina que nós devemos, né, aprimorar o nosso ensinamento, procurar uma qualidade de vida melhor para nós, para os nossos descendentes, sempre procurar se atualizar, progredir, trabalhar, vivendo com o necessário. Materialmente falando, viver com o necessário, distribuindo o supérfluo, né? Então, esse capítulo, o 16, tem essa característica. Várias mensagens, olha, vou nominar para vocês aqui, do capítulo 16. A salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, parábola dos talentos, né? Então, são 6 parábolas. Tem uma outra mensagem que nos chama a atenção nesse capítulo 16. Depois, vocês vão lá, consultem. Tá? Tem uma mensagem que tem o seguinte destaque. É uma mensagem que o espírito Lacordaire, em 1863, foi na época que o espiritismo estava crescendo, nascendo na França, né? Essa mensagem de Lacordaire é a mais extensa mensagem que tem no capítulo. Despreendimento dos bens terrenos. A gente tem que ler, sabe? É como a gente fala, ler ruminando, quer dizer, ler, volta para trás, estuda de novo. Mensagem importante para nós que Lacordaire nos traz, né? Desprendimento dos bens terrenos. Está nesse capítulo. Nós não vamos ter tempo de destrinçar essa mensagem, mas o aspecto interessante é que ela foi ditada por Lacordaire na cidade de Constantina, na Argélia. Ponto interessante, pipocou pelo mundo as mensagens espíritas. Essa na Argélia, lá na Argélia, Lacordaire recebe essa mensagem. Nos Estados Unidos, as irmãs Fox, em Paris, vários mestres. Quer dizer, nos fazendo lembrar que a doutrina espírita ela surgiu em vários pontos no momento apropriado, né? Quando a humanidade estava passando por convulsões sociais, como passa agora, né? E vem novamente a mensagem do Consolador prometido por Jesus. Tem gente que até hoje está esperando o Consolador prometido. Jesus nos trouxe, né, através do Espiritismo, os ensinamentos com essa característica, né? Elevando a pessoa, trazendo a pessoa a se melhorar. Afinal de contas, a reforma íntima é o objetivo final da nossa existência. Então, o aspecto que eu queria deixar registrado, até lá na longínqua Argélia, né, vem uma mensagem ditada, né, pelo espírito Lacordaire, nos chamando a atenção do desprendimento dos bens terrenos. Pois bem, dessas parábolas que nós temos à disposição aqui no capítulo 16, nós escolhemos uma para comentário, Jesus em casa de Zaqueu. Na verdade, são 2 parábolas, vamos ver se dá tempo, né, de a gente conversar sobre essas 2 parábolas. A primeira delas, essa aqui, Jesus em casa de Zaqueu, que é descrita por Lucas no capítulo
19, versículo de 1 a 10. Todo mundo conhece essa parábola. Ela tem dois aspectos que nos chamam a importância para refletir, um ensinamento. A gente sabe que a parábola é uma historieta que Jesus usou como um mecanismo de doutrinação, de ensinamento, né? Era um pedagogo por excelência, então usava essas imagens fortes e tal, né? Então a parábola do Zaqueu, que era baixinho como eu, né? A mensagem de Zaqueu, todo mundo conhece, ele subiu no sicômoro. Vamos lá, ó. Já aqui um outro aspecto interessante, né? O tio Google nos ensina. E tendo entrado em Jericó, só a título de curiosidade, a cidade mais antiga do mundo. Na época, 9.000 anos, então tem 11.000 anos de existência, cidade de Jericó. Ainda mantém uma ala de turismo, onde você tem uma região ali turística, onde foram preservadas edificações da época em que Jesus passou por lá. Eu não sei te dizer agora se tem ainda a casa do Zaqueu, onde Jesus se instalou. Mas Jericó, cidade mais antiga do mundo. Então, tendo entrado em Jericó, Jesus passava por aquela cidade e antes da sua chegada já vinha o comentário, a fama pelas suas curas, né, pelos seus ensinamentos, pelas suas parábolas que ele deixava. Então, vivia nessa cidade, então, o nosso amigo Zaqueu. Ele era um coletor de impostos, um publicano. Publicano, na época, era a designação da pessoa que cuida das coisas públicas, geralmente a arrecadação de impostos. Vale lembrar que o povo judeu, ele via massacrado, né, pelos impostos impostos pelo Império Romano. Então, era uma pessoa mal vista na sociedade, até porque também era bastante rico, né? Então, Zaqueu, por ser de baixa estatura, sabendo, então Jesus passando por lá, aquele tumulto todo, sabendo da passagem de Jesus por aquela rua, ele sobe num sicômoro, uma figueira assim, não de muita qualidade, os figos não são de primeiro, árvore muito comum na região. Zaqueu, por ser baixinho, subiu no sicômoro para ver a passagem de Jesus. Jesus, quando passa por baixo do sicômoro, chama Zaqueu. Vamos ver na parábola aqui, ó. Na cidade de Jericó vivia um homem chamado Zaqueu, né, que era muito rico. Procurava ver Jesus para saber quem era. E não o podia conseguir por causa da baixa estatura. Correndo adiante, subiu no sicômoro. Quando Jesus chegou àquele lugar, baixo do sicômoro, levantando os olhos, ali ouviu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje na sua casa. Eu vou almoçar com você, Zaqueu. Né? Aí, eu disse que tem duas lições importantes nessa parábola para a gente refletir. Zaqueu, quando foi chamado por Jesus, provocou no pessoal que estava ali por perto, né, um certo disque-disco, preconceito, vejam. E desceu ele, Zaqueu, a toda a pressa, e recebeu-o com gosto. Foi na sua casa preparar o lanche e tal. E vendo isso, eu queria destacar, e vendo isso, todos murmuravam, dizendo que ele ia hospedar-se na casa de um homem pecador. A fofoca, a maledicência, o preconceito, né? Que se tinha o cara era publicano, ele recolhia impostos, ele tinha muito dinheiro. E justamente ele, né, foi chamado por Jesus, foi justamente na casa desse publicano que Jesus ia almoçar. Teve esse disque ali entre as pessoas, né? Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, aí eu quero recomendar mais um livro para vocês. É o livro Boa Nova, psicografia do Chico, com mensagens de Humberto de Campos. Eu recomendo a leitura desse livro Boa Nova. A verve de Humberto de Campos é extraordinária. Sabe aquela leitura gostosa que você pega e não quer largar? O livro Boa Nova, no capítulo 23, tem o título de O Servo Bom. E ali, Humberto de Campos descreve com detalhes
a conversa tida por Zaqueu na sua casa com Jesus. Ele descreve assim que era numa área, numa paisagem bonita, os dois a sós, assim, no momento depois do almoço e tal, conversando, foi que Zaqueu, aí voltamos aqui à descrição da parábola, então, esse parênteses aqui, porque essa descrição nesse livro Boa Nova, aqui no capítulo 23, é detalhada, é muito bonita de se ouvir. O Zaqueu disse: Senhor, eu estou para dar metade do que eu tenho aos pobres, e àqueles a quem eu devo, eu vou pagar 4 vezes o juro que eles me pediram. Então, foi nesse momento, então essa seria a segunda mensagem importante da parábola. A primeira que eu quis destacar, vou comentar mais adiante, é essa questão do fofoca. Todo mundo, o preconceito que a gente tem sobre certas situações. E a segunda mensagem importante dessa parábola é essa aqui, onde Zaqueu abre mão, mostra o desprendimento dos bens terrenos. Quando ele diz para Jesus: eu já dei metade do que eu tinha para os pobres. E vou pagar 4 vezes o juro para as pessoas que me emprestaram dinheiro. Diante dessa narrativa de Zaqueu para Jesus, Jesus disse: hoje entrou a salvação nessa casa. Enfatizando, né, que aquele homem agora entendeu o que estava fazendo na vida. Né? Não se preocupar, é exatamente ao contrário que muita gente faz. Né? Dinheiro, 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 dinheiro. Tem aquele dito que a pessoa trabalha os primeiros 40 anos da vida exaustivamente para juntar dinheiro. E depois, nos outros 40, gasta em remédio todo o dinheiro que acumulou porque a saúde foi embora. Porque você às vezes se mata atrás de dinheiro. Então aqui, para a gente refletir, fazer, né, como eu falei, fazer uma coisa razoável, viver com o necessário, não com o supérfluo. Né? Chico Xavier, ele tinha 2 paletós, né, contam isso, tinha 2. Um no cabide, outro no corpo. Tinha um corpo só, para que mais de 2? Né? Pois bem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. Então, Jesus parabeniza Zaqueu por essa atitude que ele toma. Então, a gente tem que pensar bem o quanto de valor a gente dá para as coisas materiais. Mais um livro recomendado. Eu sempre consulto esse livro, vou falar sobre o Evangelho, Renovando Atitudes. Olha o nome do título, Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed. Há uma correspondência direta. A cada capítulo do livro Renovando Atitudes, tem um capítulo referente ao Evangelho. Sobre esse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo no livro Renovando Atitudes chamado Preconceito, Jesus em casa de Zaqueu. Repetindo: tendo visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos e vinde a mim, porque hoje preciso ir à vossa casa. Né? Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Foi o comentário que o pessoal ali em torno fez. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o preconceito. Disse que um indivíduo atingiu um bom nível ético. O nosso objetivo é atingir um bom nível ético, né? Não é uma boa conta bancária, uma boa casa de praia, nada disso. É um bom nível ético. Quando pensa por si mesmo, em termos gerais e críticos. Quando se dirige a sua conduta de forma correta, sabendo perfeitamente o que é certo e errado, dispensando a opinião do povo, dispensando a opinião alheia, né? Quando é autônomo para definir o bem e o mal. A gente atinge um grau de elevação espiritual quando você, não é, consegue por si só saber o que é certo e o que é errado. Então, o preconceito, não é assimilar as coisas com um julgamento pré-estabelecido, aqui define Hamed. Então você já vai, né, com um pensamento pré-definido sobre uma determinada situação. Ali houve aquele disse, olha lá, viu? Foi almoçar, Jesus escolheu ele porque ele é rico, porque ele é publicano, né? Preconceito contra a classe social. Então vem essa observação, né? Os preconceitos são as raízes da nossa infelicidade, continua Hamed, e sofrimento neurótico, pois deterioram a nossa visão de vida. Então,
esse chamamento, essa atenção para a gente perceber, será que a gente não tem preconceito ainda? Será que ainda temos preconceito arraizado? Essas duas mensagens. Zaqueu se melhorou, né? Abandonou a preocupação com bens terrenos. Mas preconceito contra as pessoas. A gente ainda não tem preconceito, por exemplo, com relação a sexo, a religião, a raça, preconceito contra a velhice, né? Nação, preconceito político. O que a gente está vivenciando na atualidade aí, né? Mataram um negro, policial branco mata um negro, descamba para essa violência toda. Preconceito de cor, preconceito racial. Será que a gente nunca teve preconceito? Se temos, temos que analisar isso, né? Será que extirpar do nosso modo de pensar esse preconceito? Jesus de Nazaré, naquele episódio, né, demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia quanto aos seus sentimentos e sentidos da vida. Ele não, ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes de criaturas de estrutura psicológica infantil. Olha a puxada de orelha. Criaturas psicologicamente infantis. Porque Jesus sabia caminhar discernindo por si mesmo. Então vamos fazer essa reflexão. Será que a gente ainda tem preconceito sobre alguma coisa? Rico, pobre, branco, preto, né? Precisamos entender essa questão do preconceito, porque Hamed finaliza dizendo: nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. Então, eu queria deixar destacado aqui nessa mensagem, nessa parábola de Jesus em casa de Zaqueu, esses dois aspectos. A questão da transformação de Zaqueu, abandonando coisas materiais supérfluas para dar um direcionamento melhor na sua vida. A gente tem que fazer isso também, fazer essa medição, né? Até quanto a gente está debruçado sobre coisas materiais, deixando de lado a parte espiritual, né? E a segunda é essa questão de atitudes preconceituosas que pode ser que a gente às vezes, né, esteja tomando sem perceber isso. Vamos rapidamente conversar mais um pouco sobre uma outra parábola que tem nesse capítulo 26, que é a parábola do rico e do Lázaro, né? Parábola do mal rico, que aqui tem, ela é descrita por Lucas também, no capítulo 16, itens 19 a 31. Bom, nessa parábola a história vejam a descrição da parábola. Logo de cara uma observação para a gente pensar. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava magnificamente todos os dias. Nossa, felicidade, hein? Ter dinheiro, se vestir bem, comer bem, morar num palácio. Havia também um pobre mendigo chamado Lázaro. Olha lá. Jesus, na descrição dessa parábola, cita o homem rico. Havia um homem rico e dá as características. Ele se vestia bem, comia bem, morava bem, mas era um homem rico. E tinha um homem pobre chamado Lázaro. Jesus nomina o homem pobre de Lázaro. Ou seja, né, é uma pessoa, uma personalidade, é Lázaro. Para Jesus, Lázaro era mais importante que o homem rico vestido de púrpura e linho e tal, não sei o quê, né, mostrando essa distinção. Né? Não são as coisas materiais que são importantes, né? Os dois pediram aprovação, vieram passar pela aprovação. Um pediu a aprovação da riqueza e o outro a aprovação da pobreza, né? São duas expiações que a gente tem que passar. Então dizem, e tem certa lógica, de que a riqueza é uma aprovação maior do que a pobreza. A pobreza te obriga a procurar subsistência, a trabalhar, ir atrás do que for, se mexer para sobreviver. E às vezes a riqueza ali é dada para que você viva com o necessário e saiba com sabedoria distribuir o supérfluo, e às vezes a gente não faz isso, né? Se esquece. O dinheiro facilita a vida, não faz nada. Muito bem.
Vamos voltar para a história que o tempo ruge. Muito bom. Vivia na porta do palácio desse rico o nosso amigo Lázaro, ficava ali esperando, diz a parábola, as migalhas que caíssem da mesa do rico. Ele não estava pedindo um resto de comida, uma quentinha, nada. Ele estava na porta do palácio esperando que sobrasse alguma coisa e não sobrava. E diz a parábola que o homem estava cheio de feridas e um cão ali lambia as suas feridas e ficou nisso. Muito bem. Tem duas coisas a gente fazia a título de descontração, né? A gente costumava dizer, tem duas coisas que ninguém escapa, né? É da morte e do imposto. Não tem jeito de escapar. Mas se você estudar o Evangelho, vamos observar que tem três coisas da qual você não escapa: do imposto, da desencarnação, né? E a outra situação que ninguém escapa, qual é? É a necessidade que temos por passar expiação e provas. Alguém não tem problema na vida? Levanta a mão, vamos dizer assim. Todo mundo tem as suas expiações, as suas provas. Se a gente um dia for mais adiantado, a gente tem as missões, a gente pede as missões, né? Então tem coisas inevitáveis, né? Falando agora, não é? Na doutrina nos ensina que nós não escapamos do desencarne e não escapamos das expiações e provas que são necessárias para o nosso adiantamento. Então aqui o Lázaro estava passando por uma expiação e muitas vezes foi ele que pediu, né? Assim como as benesses da riqueza, que o homem rico, que não tem nome, também pediu por passar, né? E fez mau uso. Morre, pois bem, chegou a hora da desencarnação. O pobre, diz a parábola, Lázaro foi para o seio de Abraão, e o homem rico foi passar as agruras do inferno. E lá ele toma situação. Mas como aquele mendigo vivia na porta do meu palácio, está ao seu lado, Abraão, eu aqui sofrendo as agruras do inferno, pede a ele que, né, molhe o seu dedo na água e venha aqui me descedar a minha sede cruel aqui. E Abraão fala não, mas ele, né, viveu sem se preocupar com a sua situação, não se revoltando com a sua situação, e agora ele venha junto a mim. Você, né, malbaratou os recursos que pediu para o seu adiantamento e nem atendeu às necessidades daquela pessoa que estava ali ao seu lado. A gente, né, não pode alegar ignorância. O homem estava na porta do palácio pedindo ajuda. Muitas vezes a gente não sabe a quem ajudar, tem que ir para a periferia. Algumas entidades queridas se instalam, né, em situações onde há mais carência material para ajudar. Não é verdade, Sérgio? Então, nessa situação aqui, para variar, o rico estava inconformado. Mas como? Ele está lá em cima e eu aqui embaixo? Por que isso, né? Por que esse distanciamento? Ele pede ajuda nesse sentido. Deixa eu virar minha colinha aqui. Então, esse distanciamento do rico lá no inferno e do pobre no seio de Abraão demonstra, né, um distanciamento não físico, né? Não físico, é um distanciamento moral. Então, o rico pede para ir junto com Lázaro e Abraão diz, não, você tem que, através do seu esforço individual de melhoramento, você conquistar a sua situação. Ele já conquistou, né? Porque sofreu com paciência e resignação. Ao passo que você, homem rico, viveu egoisticamente e foi desumano. Desumano nesse sentido. Sabia que tinha um irmão seu precisando de ajuda e não o ajudou. Então é explicado que essa diferença, e para nós, né, no mundo espiritual, nós sabemos que existe esse distanciamento conforme a abençoada doutrina espírita, que nos diz de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde nós vamos. Nós hoje somos consequência da nossa encarnação anterior e a nossa encarnação futura, nossa reencarnação futura vai depender daquilo que eu estou fazendo agora. Tem lógica, tem coerência, né? Cada um segundo as suas obras. Mas o rico não se conforma. Ah, bom, mas eu não posso estar aí junto dele. Não, esse distanciamento
não é físico, ele é moral. Então manda ele à casa dos meus 5 irmãos que estão lá, para que eles saibam o que aconteceu comigo e não façam a mesma coisa. Abraão diz para o homem rico, não, você já tem, não é? Você já tem os seus profetas, né? E tem o próprio ensinamento para ser seguido. Você já tem o exemplo, né? Você já tem o exemplo dos profetas que são à sua disposição. Segue o que os seus profetas dizem, né? Segue o que Moisés ensina e é o suficiente para você fazer com que os seus filhos não passem por aquilo. Ah, mas eles não sabem, né? Era necessário que Lázaro aparecesse junto deles para eles perceberem que existe vida. Não adianta, eles já têm, nós espíritas já temos Moisés e os nossos profetas, que é, né, a codificação kardeciana, as obras complementares. Nós já tomamos contato com as verdades, então nós não temos a desculpa que o homem rico lá queria, né? Mas vai ajudar lá meus parentes e tal. Não, mas eles já tem Moisés, os profetas, é só seguir. E nós temos já aqui Moisés, os nossos profetas, é só seguir o que está aqui. Por isso a gente diz, né? É mais fácil servir a Jesus do que seguir a Jesus, porque é seguir aqui o receituário que ele nos deixou, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E diante da rogativa do homem rico a Abraão, para que Lázaro se materializasse junto aos seus irmãos, para eles acreditarem que existe a vida futura e tal, a mesma resposta é dada por Abraão. Não, mas se eles não acreditam e nem seguem os ensinamentos de Moisés e seus profetas, não adianta. E isso é uma grande realidade, né? Às vezes a gente pensa, bom, vai materializar aqui André Luiz ao meu lado para mim poder falar melhor sobre isso. Tem gente que não acredita, não, isso aí é engodo. Nos remete aos antigos médios, né? O quanto sofreram os antigos médios, né? Teve Douglas Holmes, ele tinha levitação, ele saía da sala onde estava sendo experimentado, né? Saía para uma janela do prédio, entrava pela outra janela levitando, voltava. Tinha gente que assistia aquilo ao vivo e não acreditava, não, isso aí tem alguma varinha mágica. Então não adianta, né, o espírito se materializar se a pessoa não acredita, não tem fundamento, não tem vontade de melhorar, ele não acredita. Nessa parábola, encerrando aqui um comentário sobre a parábola do mal rico, né, ela nos leva a considerar plenamente 2 pontos básicos da doutrina espírita. Eu vou sintetizar porque a conversa já está passando do tempo combinado, né? Mas nessa descrição, vamos chamar essa conversa do homem rico com Abraão, pedindo que Lázaro, né, comparecesse para salvar seus irmãos, há a confirmação de 2 princípios básicos da nossa doutrina. Primeiro, de que as penas ou recompensas futuras são consequentes aos feitos de cada um. Então, cada um de nós tem o seu lugarzinho. Eu fui rico e não fiz bom uso do dinheiro, eu estou aqui. Eu fui pobre e não reclamei da minha situação, eu estou aqui. Nós construímos o nosso futuro através das nossas obras, através da nossa consciência, né? São consequentes aos feitos de cada um e não baseadas em questões de fé, como se diz por aí. Vem para a minha religião que você vai ser salvo, né? Vou rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria que eu vou para o céu. Não são questões religiosas, são aquilo que eu faço na minha vida que vai determinar o meu futuro espiritual. O outro ponto a se considerar nessa parábola aqui do mal rico, segundo, a de que as comunicações de além-túmulo são possíveis, fazendo parte da crença universal desde aqueles tempos. Sim, sempre houve comunicação, aparecimento de seres, né? As pitonisas, né? O fogo na cabeça. Sempre existiu isso. Mas a pessoa não quer acreditar, não acredita. Conquanto pudesse haver, como ainda hoje os há, incrédulo sistemático que as negue. Está aí as comunicações, as cartas do Chico Xavier, né?
existe a mão cheias aí, a prova de que a vida futura existe, que existe sim o mundo espiritual se comunicando com o mundo material através da mediunidade. Mas tem gente que não acredita, é coisa do demônio, não. Está na Bíblia que não pode, né? Está na Bíblia que não pode haver comunicação fortuita, né? Para distração, mau uso da mediunidade é proibido, até hoje é proibido. Né? Bom uso da mediunidade, aquela que falamos no início, estudar o livro dos médiuns, saber o quão é importante a mediunidade. Eu falei, esse capítulo tem 6 parábolas. Desculpem apressadamente a gente comentar apenas 2 delas. Tem muito mais coisa bonita e importante nesse capítulo que nos lembra. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Obrigado pela paciência, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.